Pronto, vamos lá. Retornando, um tipo de estudo que eu sempre falo que não tem erro, né? Que sempre vai ensinar o pessoal a entender não só a história do xadrez, mas também como foi a evolução técnica, né? É a sequência, assim, estudando a sequência dos campeões mundiais, né? Na verdade, não só dos campeões mundiais, é aquela época pré-campeonatos mundiais, ela também é muito importante, né? Jogadores como o Murphy, igual a gente já deu uma olhada. Aí tem, igual eu já mostrei outras vezes, esse link da Wikipédia aqui. Você vê aqui embaixo, tem a sequência certinha quando começa os campeonatos mundiais aqui de verdade, né? Se não me engano, os jogadores que a gente viu apenas foram. Vocês me confirmam aí. A gente viu o Murphy, viu aquele jogo lá dos três peões na sétima. A gente também viu um pouquinho do Filidó, né? Apesar de Filidó já algumas partidas bem primitivas, né? Então agora eu acho que é a hora da gente começar a entrar aqui na parte dos campeonatos mundiais oficiais, né? Porque o Murphy, ele é até considerado, eu não sei bem o termo que eles usam, mas assim, a FIDE meio que considera ele um campeão mundial honorário, assim, acho que seria esse o termo, entendeu? Mas o Murphy, de fato, ele não ganhou nenhum mundial. Não tinha campeonato mundial na época dele. Primeiro campeonato mundial oficial foi aqui, ó, 1886. O Murphy, se não me engano, ele morre um pouquinho antes disso aí. Igual, eu já até falei com você. Deixa eu ver qual que é a data do Murphy aqui, rapidão. Cadê? O Murphy, deixa eu ver se fala. Deixa eu ver se fala. Porque o primeiro. Aí, ó. Cadê que fala? 84, ó. 1884. O primeiro campeonato mundial foi 2 anos depois, né? Não sei. Uma coincidência, né? E aí, aqui até. Isso aqui é importante saber, essa sequência dos campeões mundiais, né? Cada um deles, eles vão fazendo pequenas melhoras no xadrez, assim, na forma de enxergar o xadrez, entendeu? E o curioso é que quando eu pego, por exemplo, vou analisar, por exemplo, a evolução de um determinado jogador, desde o básico até ele alcançando ali níveis mais altos, eles muitas vezes, por exemplo, jogadores iniciantes, até virar intermediário, até virar um jogador mais avançado. O curioso é que ele acaba muitas vezes passando por essa etapa que o xadrez teve. Vou dar um exemplo só para ficar mais claro. Vamos imaginar, resumidamente, vou resumir bem aqui, que a época, por exemplo, do Filidol, o pessoal só sabia atacar e não sabia defender. É o que justamente muito jogador no início passa. Aí na época do Murphy, o pessoal já melhorou um pouquinho nas defesas, mas ainda estava muito débil nas defesas, não conheciam uma série de temas táticos. É o que um jogador iniciante também passa, depois que ele evolui um pouquinho. Na hora que você já chega no Steins, no William Steins aqui, o primeiro campeão mundial, já começa a melhorar um pouco o entendimento de defesa, aquela importância sobre estrutura de peões e tal. Aí um jogador, se ele vai evoluindo, né, vai estudando e tal, ele, ele também em algum momento ele vai alcançar esse tipo de entendimento. Não é que ele vai jogar igual o Steins, não. Não é essa, não é isso que eu tô falando. Mas assim, o jogador médio da época do Steins, ele passou por isso, entendeu? E aí, à medida que você vai evoluindo, né? Por exemplo, o Capablanca, o terceiro campeão mundial, já foi um jogador que ele fez evoluir o quê? Os finais, principalmente. Então aí também vai ter um momento que o jogador de xadrez ele tem que melhorar os finais, entendeu? Então essa evolução e claro, quando o Capablanca ele fez essa revolução nos finais, você tem que pensar o seguinte: todos os jogadores da época dele também tiveram que evoluir nos finais, senão ficavam para trás, né? Até mesmo os amadores, né? É igual a gente vê no futebol, né? Às vezes vê um jogador aí com uma onda aí de um drible e tal, vai todo mundo copiar, né? Até os jogadores de várzea.
Vai todo mundo querer fazer aquele driblezinho que o jogador faz, não é verdade? Pensa nisso pro xadrez, é a mesma coisa. Ah, o Capablanca é o campeão mundial ali de 21 a 27. Como que ele ganha? Ah, ele é bom de finais. Aí todos os jogadores, até os jogadores lá de clube e tal, principalmente de Cuba, né? Falar, não, pera aí, a gente tem que estudar finais para a gente tentar ficar tão bom quanto o Capablanca, entendeu? Então, essa evolução que o xadrez vai tendo, só que, claro, cada pequena evolução, olha aqui, ó. Por exemplo, o Stites aí, de 86 a 94. Aí, fazendo minúsculos ajustes. Aí já chega o Lasker, de 94 a 1921, 27 anos aqui sendo campeão mundial, o recorde. Também pequenos ajustes. Então, assim, a evolução do xadrez, ela vai, tipo assim, demora às vezes, para dar um pequeno salto, é décadas, né? E segue evoluindo até hoje, viu? O Carlsen aí, ele trouxe algumas evoluções na forma de enxergar aberturas, finais, meio jogo. Ele mudou um pouquinho vários parâmetros, entendeu? Até jogadores ali como Nakamura, a importância do xadrez online, saber usar, né? Então, até hoje, a gente continua passando por pequenas evoluções. Só que, diferente, o jogador, né? Um iniciante, por exemplo, lá que vai evoluindo para o intermediário, ele não vai ser décadas, né? Claro, senão o cara morre ali antes de alcançar, sei lá, 2000 de rate, né? Ele faz essas evoluções estudando os jogos do Stiles, do Lask, do Capablanca, do Alekhine, do Euler, do Botvinnik, que até chegar no Calce. Ele vai fazer essas evoluções aí, é claro, cada um no seu ritmo, né? Às vezes, em questão de meses, anos, por exemplo, Faustino Ouro, né? Fez o quê? Em meses, né? Eu penso que Faustino Ouro é o cara que, tipo, saiu do nível do Filidó para chegar no nível, sei lá, do Capablanca em questão, sei lá, mês de um ano. Não sei, chutaria assim, um ano, vai. Não para jogar igual o Capablanca, tô falando assim, para evoluir, para pegar como é que eu posso dizer, a característica de importância de finais do Capablanca, entendeu? Com um pouco, claro, que eu falei, eu ficou meio confuso. É que assim, essas pequenas evoluções do xadrez demorou anos, né, para aquele público médio assimilar, né? Cada campeão mundial trazendo algo novo. Ó, chega lá o Botvinnik, que ele traz o quê? Importância de colocar as peças no meio-jogo muito bem situadas para extrair o máximo de cada peça. Aí os jogadores da época ali, principalmente os soviéticos, opa, pera aí, se a gente quer jogar xadrez bem, a gente tem que copiar esse posicionamento quase que perfeito ali de peças, né? O posicionamento de peças do Botvinnik. Então, cada jogo, cada campeão mundial vai dando um retoque, né? E tem alguns que às vezes dão retoques até demais, né? Tipo o Fischer. O Fischer, nosso 11º campeão mundial, ele meio que ele trouxe uma explosão de conceitos novos para a época. As aberturas ele levou para outro nível, técnicas de finais absurdas, quebrava todo mundo nos finais, empatados. O Fischer, por exemplo, ele aqui, né, a gente fala aqui que ele ganhou de 72 a 75. Só que o legado do Fischer, na verdade, vem antes, né? Antes dele ser campeão mundial, ele já deixou o legado dele, né? Tipo assim, nas tentativas de chegar até a disputa do mundial. Então, o Fischer, por exemplo, ele é meio que um campeão mundial que vale por três, assim, sei lá. Acho que seria justo. Ele trouxe muita evolução em pouco tempo. Entendeu? Mas assim, evolução de retoques, né? Ficou claro? Aí também a gente pega outros aí, como Karpov, Kasparov e etc. Ô, Molina, Diga. eu entendi. Agora me diz uma coisa, você como mestre internacional, que é claro que daí, como a gente diz no nosso meio ali, é um capivarinha, que nós aqui embaixo somos capivarões, né? Aí, pelo que Hum. você falou ali, o Calcio hoje deu uma revolucionada no xadrez e alguns deles que estão ali, né? Vocês conseguem visualizar isso ou às vezes tem coisas que só depois que ainda vai aparecer essas Não, mudanças? assim, provavelmente muita coisa vai aparecer depois, sei lá, talvez daqui 30 anos que o cara vai falar, caramba, olha aqui que o Gukesh fez. Mas eu acho que tem algumas coisas que são muito claras, né? Até mesmo que o Carlsen não é de hoje também, né? O Carlsen foi campeão mundial de 2013 até 23, né? Então são 10 anos ali dando a cara a tapa, né? Não, algumas coisas ficaram, já ficaram.
muito claras com conquistas do Carlsen, né? O pessoal logo de cara já sacou. Não, não logo de cara, vai. Vamos dizer assim, quando ele chegou detonando todo mundo, o pessoal ainda teve aquele impacto. Peraí, o que está acontecendo? Está acontecendo alguma coisa. Como que um cara é imbatível? Tipo, ele tem até um recorde de mais, eu não sei, cento e não sei quanto, 120 partidas sem perder. O recorde até hoje é dele. Não sei, eu tô chutando 120, mas pode ser um pouco menos ou um pouco mais. Tipo, esse cara tá fazendo uma coisa diferente, entendeu? Agora, o que que ele tá fazendo diferente? Aí, hoje, eu acho que a gente consegue ver que essas diferenças que o Carlsen trouxe. Mas, por exemplo, se a gente pegar o Gukesh, que é o atual campeão mundial, na verdade, o Gukesh, ele é até meio que é um representante do xadrez indiano. Tipo, é o Gukesh mais outros indianos, como o Praggnanandha. O que que ele trouxe? Aí essa pergunta, aí pode ser o seu pensamento. Tipo, o que que o Gukesh trouxe diferente? Eu ainda não sei. Eu acho que talvez uma habilidade absurda de cálculo. O Gukesh ainda está em fase de entendimento, entendeu? Talvez daqui 10, 15 anos fique mais claro. Ó, o Gukesh em 2024, ele começou a apresentar. Isso se ele se manter, né? Sendo campeão mundial, né? Enfim. E claro que, obviamente, tem alguns campeões mundiais aqui, não vou precisar citar nomes, mas assim, alguns aqui não fizeram muita mudança, viu? Só ganharam e marcaram o nome deles. Pois é lá, por exemplo, Ponomariov, vai. São falhas na Matrix aqui, Casim 19. Mas mesmo assim, o cara é campeão mundial e tem um que é muito criticado, eu acho que até em excesso, é o Max Euwe. Eu acho que as críticas que o Max Euler recebe são extremamente exageradas, assim. Falam que ele é um azarão no meio aqui do período do Alekhine, entendeu? Mas assim, eu acho que exagera. Eu acho que ele trouxe mudança, sim. Foi o único cara a quebrar o legado do Alekhine. Ó, se não tivesse o Euler aqui nessa história, o Alekhine tinha sido campeão de 27 até a morte dele. Aí tem um espaço aqui, entendeu? Então, essa visão sobre os campeonatos, sobre os campeões mundiais, eu acho que é muito importante. É você estudar o campeão mundial para tentar entender o que que esse cara trouxe de novo para o xadrez que o tornou dominante naquele período. Alguns mais tempo, outros menos. Alguns menos, foram um curto intervalo de tempo por causa que às vezes muito gandaiero. Foi tipo, a lá Ronaldinho Gaúcho, vai. Chegou, detonou e, quero curtir a vida. Tipo Capablanca, falam disso dele, entendeu? Tá, beleza? Molina, Então, fala. Molina, deixa eu te fazer uma pergunta. É, esses jogadores que foram campeões mundiais e que ficaram bastante tempo, no caso do Magnus Carlsen mesmo, que já tem 10 anos, provavelmente eles já devem ter uma espécie de uma assinatura de jogo, uma espécie de um padrão, uma espécie de característica que seja relacionado ao Magnus, né, em si. É Uhum. essa característica que faz a evolução do xadrez? Ou É. seria alguma partida especial que o Magnus, por Não, exemplo, não. Essa jogou? característica. É a característica que Essa. é que ela se repete ao longo dos Ó, anos vamos dar um e exemplo do isso vira Magnus. uma marca pessoal do Magnus. Isso, vamos dar um exemplo do Magnus, já que você citou. Deixa eu colocar aqui no período do Magnus aí, que ainda é uma história. Ele não aposentou e tá jogando. E só abdicou de disputar títulos mundiais. O Ding só é campeão mundial porque o Carlsen não quis disputar. E eu creio que o Gukesh é a mesma coisa. Porque se o Carlsen tivesse ainda, não, quero ser campeão mundial, estaria sendo, na minha opinião. Acho que não tem ninguém ainda para bater ele no match. Mas, por exemplo, essa assinatura do Carlsen, eu consigo te dizer de maneira bem resumida, claro, bem superficial, mas eu consigo te dizer. Ele leva o jogo na abertura a banho-maria. Se tiver oportunidades no meio-jogo, ele calcula muito melhor que os caras, mas ele não se importa em nada de sempre decidir os principais jogos dele nos finais. O Magnus, resumidamente, é assim: ele leva o jogo na abertura a banho-maria, tipo, a ideia é não ficar perdido, mas não quer destroçar o cara. Chega no meio-jogo, vai avaliar se tem oportunidades, mas sem loucuras, e detona os caras nos finais. Sabe quem fazia isso, guardado o, a, a limitação da época? O Fischer fazia isso, entendeu?
Então, Capablanca fazia isso. Tanto que o pessoal fala muito que o Calce é o Capablanca dos dias atuais. Então, Capablanca também ele tinha essa assinatura. Claro, num xadrez muito menos desenvolvido. Afinal de contas, é 100 anos atrás, né? Assim, o Capablanca ganhou de 21 a 27, é praticamente 100 anos atrás. O Capablanca também tinha essa Hoje em assinatura. dia, então, hoje em dia você tem que esperar mesmo, né, um período de tempo razoável para poder você conseguir pegar a assinatura de algum jogador, né, que esteja no É, topo, né? Não, o não Gukesh acredito que ainda está você muito em dois, cedo. três anos, Não, então, não não. acredito que em 2 e 3 anos você consiga dizer o que que o atual campeão tem oferecido Exato. de novidade para o xadrez. O Gukesh, por exemplo, ainda é muito cedo para dizer. Claro, a gente pode até pegar traços aí, o Ding. Apesar de que o Ding, eu também vou falar, eu sou meio crítico. Ele é meio uma falha na Matrix, mas tudo bem, ganha campeão mundial, né? Por exemplo, eu não sei o que que o Ding trouxe de evolução nesse quesito, viu? Eu não sei. Eu acho que ele foi só um cara lá que ganhou e, entendeu? E sem precisar de ter revolucionado, ele só aproveitou a falha na Matrix que o Carlsen não disputou, entendeu? Aí ficou um buraco lá, entendeu? Ó, tem um buraco lá. Ó, o Carlsen não vai disputar. Tem os motivos dele. Ele queria enfrentar o Ele Firuza. viu uma oportunidade, ele viu uma Aí oportunidade, né? apareceu isso, aí apareceu, ganhou. Agora, o que que o Ding. Bem, não sei. O Ding, por exemplo, para mim é interrogação. O Gukesh ainda, esse lance da assinatura, acho que ele ainda está escrevendo. Assim, tem. Pô, não tem nenhum ano que ele é campeão mundial. Então, não dá para dizer qual a revolução. Beleza? Então, eu quero que vocês entendam isso aí. Quando for estudar cada campeão mundial, pode pegar, por exemplo, um livro do predecessores do Kasparov, aí lá ele vai te explicar com muitos detalhes o que cada jogador trouxe, né? E assim, e aí exemplos são partidas. A gente vai pegar, deixa eu ver partidas, por exemplo, aqui eu separei aqui. Bom, eu separei três, poderia ter separado muito mais. Às vezes até em duas partidas, dependendo do campeão mundial, você já vê o que que o cara trouxe. Por exemplo, o William Stars. E lembrando que não é só o que o cara trouxe de novo. É aquela galera, né, os adversários dele, tentando acompanhar, entendeu? É como se fosse, peraí, o que que... Chegou um cara diferente, igual o Steins ali, começou a fazer umas coisas mais eficientes. Aí a galera vai olhar, né? Mas peraí, o que que esse cara tá fazendo mais eficiente que ele tá batendo todo mundo? Só que o problema que nem todo mundo vai conseguir entender na época, né? Entendeu? Tipo assim, como se fosse, ele pega o pessoal de surpresa, fala, peraí, o que que esse cara tá fazendo diferente aí que ele tá, ele jogou 10 com os top players e ganhou 10. Não, peraí, aí o pessoal vai tentar decifrar. Alguns conseguem, outros não. Por exemplo, o Lasker conseguiu acompanhar e roubou o trono. Só que demorou um pouquinho. O Stiles aqui ficou sendo quanto tempo? De 86, 8 anos, né? 8 anos. Demorou 8 anos para perder o título do Lasker, pro Lasker, o match. Entendeu? Então vamos ver, por exemplo, agora, para a gente. Então, assim, eu gosto de deixar bem claro a importância de estudar os campeões mundiais. Não só para você ver assim, olha como que o cara joga bonitinho e tal, as aberturas. Não, você tem que. Peraí, o que que esse cara tá fazendo diferente aqui? O que que ele tá vencendo os adversários aí? Então vamos ver aqui. Igual a gente já fez um pouco com o Murphy, até o Filidó, apesar de que o Filidó, igual eu falei, era uma época ainda muito arcaica, né? Mas o Stites ele já começa a elevar o xadrez. A partir do Stites, o xadrez já começa a tomar uma forma muito mais consistente e científica, viu? Eu diria que o xadrez científico ele vai começar, mesmo, é na virada do século aqui. Mas o Stites e o Lasker carregaram esse piano aí, esse início, principalmente esse Stites. Aí o Lasker já dá uma calibrada ali melhor, aí o Capablanca aí só vai voando aí o xadrez do ponto de vista técnico. Tipo um xadrez muito mais redondo, científico, assim, você fala, pô, realmente os caras estão jogando um negócio matemático, sabe? Com lógica e tal. Não é aquela só tiração de peças e tal. Vamos lá.
Partida Stites e Kurt von Bardeleben. Uns nomes complicados aqui. Beleza. O Stites é de brancas. Deixa eu só mudar a orientação aqui rapidão. Pera aí. Pera aí. Ah, não, aqui eu não. Ah, não, consigo aqui. Brancas, pronto. Deixa eu só modificar. Beleza. Stites de brancas. Enfrentando aqui um E5. Ó, italiana, não inventando nada. Lembrando que um pouco antes do Styles, o pessoal gostava muito, assim, jogável, mas assim, o pessoal gostava muito de Gambito do Rei, Gambito do Centro, sabe? Abertura do centro e outras coisas mais. Styles aqui já mais focado o quê? Desenvolver peça, já abrindo uma italianinha, que a italiana, claro, fique registrado. É uma das aberturas mais antigas do xadrez. Depois, se alguém até souber qual que é a abertura dessas boas, né? Não tô falando uma tranqueira inventado lá na Idade das Cavernas, não. Tô falando uma abertura boa dessas italianas, Rui Lopes, siciliana. Qual que é a mais antiga? Se alguém souber, pode me falar. Essa é uma pesquisa que eu acho que eu nunca fiz, assim. A mais antiga, assim. Eu creio que é a Rui Lopes, lá no século XVI, mas posso estar enganado. Mas a italiana deve estar pau a pau aí. Então, beleza. Italiana, abertura lógica, pressiona F7, ó. Beleza. O adversário dele também, você vê que tá acompanhando até aqui. Aí ele jogou C3. Essa é uma ideia, por exemplo, que é jogada até hoje. Até hoje esse lance. Então você vê um cara fazendo uma ideia lá em. Deixa eu ver o ano dessa partida. Essa partida é de 1895. Então, assim, uma partida sendo jogada em 1895 e essa ideia pode ser utilizada com muita tranquilidade até hoje. É o lance principal até. Então, você vê que o cara, tipo assim, não é que... Porque tem muita jogada dessas partidas de 200 anos atrás. Se você jogar hoje, você vai preso na Rússia. Eles vão te prender. Você fala, não, pera aí, você não sabe xadrez, não. Agora, um lance desse aqui passou o teste do tempo. E é um lance que, às vezes, muito iniciante... Ele até olha torto, mas peraí, onde que vai sair o cavalo? Não, mas a preocupação é com o centro. Então você abdica do cavalo sair, mas você vai reforçar o centro, tentando fazer o centro ideal. O adversário fez a melhor jogada também, e ele jogou D4. Esse lance, ele é um dos principais da posição, até vai totalmente de acordo com a ideia, só que aí só uma pequena observação. Hoje em dia o pessoal joga mais D3, viu? Mas é só uma questão de estilo de jogo. Mas esse lance ele é totalmente aceitável na teoria, viu? Se eu não me engano, o Fier mesmo gosta muito desse lance, Alexandre Fier. Ele joga esse lance com certa frequência. Mas assim, outros players têm, inclusive o Fier mesmo, tem preferido jogar D3. Mas um pouco mais sólido. Beleza, qual que é o, entre aspas, o defeito? É que como as pretas aqui agora elas lideram o desenvolvimento, alguns contra-ataques na base da tática podem aparecer. E o principal deles é E toma D4, C toma D4, tentando fazer o centro ideal. Só que agora tem o contra-ataque bispo P4. Até aqui o adversário do Stiles está jogando xadrez do ano de 2025. Não está devendo em nada até aqui. Entendeu? Só que até aqui, né? Aí a partir daqui a coisa já vai ficar um pouco complicada. E o Stites, ele começou a trazer para o mundo do xadrez, né, jogadores como o Stites, que outros também passaram a copiar o estilo de jogo, a forma aí de pensar. Ele trouxe para o mundo do xadrez a importância de desenvolver as peças. Mas assim, desenvolver muitas vezes a custo de material. Então, aqui o lance principal é bispo D2. Deixa eu só tirar essas setas aqui, peraí, que elas muitas vezes me incomodam. Pronto. O lance principal é bispo D2. Aí tem uma linha muito clássica, que é trocar, trocar e fazer o contra-ataque D5. Só para vocês terem ideia, tem uma infinidade de jogadores chineses que jogam essa posição aí de brancas. A escola chinesa é muito forte nisso aí. Mas o Stites foi para uma linha um tanto interessante, especulativa,
é o lance cavalo C3. E não jogou o bispo D2. Esse lance, hoje em dia, poderia dizer que ele é um lance que ainda funciona, mas já não é o lance favorito dos players, entendeu? Dos top players. Claro que essa posição ela é totalmente jogável ali, igual a gente fala brincando, né? No submundo do xadrez. Eu tinha um aluno meu do Acre, ele falava que ele jogava no submundo do xadrez. Parafraseando ele, esse lance é totalmente aceitável aí, em faixas de rate mais iniciais. Tranquilo, tranquilo. Agora, se o Carlsen tentar jogar um lance desse hoje em dia, não sei se vai funcionar tão bem. Porque esse lance, ele tem um problema grave, que é o lance, é o tema principal, porque não é essa jogada. Perde o peão. Se não me engano, chama Gambito Moller isso aqui. E aí tem toda uma evolução da teoria hoje em dia que prova que as pretas conseguem se safar aqui, né? Tem até uma teoria, deixa eu ver se eu vou lembrar. Acho que é Rock, aí tome em C3. Isso aqui não é para vocês decorarem nem nada, não. Só estou mostrando de curiosidade. Aí, em vez de tomar em C3, o branco joga D5 para desestabilizar os cavalos. É uma loucura essa linha. Aí o preto fica com três peças expostas, né? E tem uma peça a mais. Aí o preto tem que escolher qual que ele vai salvar. Aí ele salva geralmente o bispo. Aí o engraçado é que não toma esse cavalo, joga torrel. Fica tipo um monte de peça caindo, mas o branco vai escolhendo qual que captura. Aí essa posição joga cavalo E7, torre E4 e D6. Tem até uma partida famosa entre o Anand de pretas contra o Fritz. Eu não lembro qual versão do Fritz. É uma versão antiga aí do Fritz. Vai tipo um Fritz 7, uma coisa assim. Jogou uma posição bacana. Se eu não me engano, o Anand empata com o Fritz, né? Já naqueles duelos de computador versus homem, né? Homem versus máquina. Eu acho que era o Fritz 7, ele empata. Aí, enfim, isso aqui chama Gambito Moller. É uma linha até interessante, dá para jogar, mas ela hoje em dia está meio refutada. Refutada, sim, o preto consegue um bom jogo. Só que o adversário do Stites, aí agora já citando um pouco a questão das limitações da época, né? Ele jogou D5, que até parece uma jogada boa. Vou contra-atacar no centro. Só que o problema é que o branco ele tá um pouco mais acelerado para atacar. Aí para aproveitar essas oportunidades táticas, entendeu? Aí o Stites falou, pô, pera aí, essa jogada. Então, só para ficar claro, ele tinha que ter tomado em E4, mas ele depois ainda assim ele teria que acertar um monte de jogadas. Por isso que esse Gambito Moller ali brinca igual o pessoal citava lá no submundo lá, esse Gambito Moller é venenosíssimo, viu? Mas seguiu D5. E esse lance acaba sendo um pouco um tiro no pé. Por quê? Ele toma em D5 e roque. Aqui, claramente, o que que o branco tá focado? Em colocar o rei rapidamente em segurança e o desenvolvimento, várias linhas para as peças poderem atacar. Lembra um pouco até aquela aula que a gente fez, né, sobre o Gambito Evans, né? Vocês lembram? É só vocês puxarem de memória. Esse cenário, ele lembra muito o Gambito Evans, que é uma linha, até só fazendo um parênteses, o Gambito Evans, eu sempre gosto de recomendar para meus alunos, quando a gente vai falar em abertura, né, na hora certa, o assunto abertura tem que ser aquele assunto que você tem que conversar na hora certa. É igual quando a pessoa vai conversar sobre certos assuntos com os filhos, né? Fala, "Ó, pera aí, agora eu vou falar de certos assuntos com o filho. Tem certos assuntos, às vezes, complicados, né? Igual o meu filho, uma hora ele vai perguntar, como que eu fui feito, né? Acho que ele já perguntou até. Esses assuntos aí você tem que, opa, pera aí, pergunta complexa, né? A abertura eu sempre penso que é assim também, né? Tipo uma conversa, vamos ver a abertura aqui de qualquer jeito, entendeu? Não, tem que ter tipo um preparo, já tem que ter algum entendimento estratégico.
E o Gambito Evans é uma que eu sempre gosto de recomendar para os meus alunos em geral, porque eu acho. Isso aqui não é o Evans, viu? Mas lembra. Eu acho que o Gambito Evans ele apresenta muitas ideias interessantes táticas, entendeu? Mas, voltando aqui. Bem, essa posição aqui, por exemplo, já é uma posição complexa para as pretas, por incrível que pareça. Já não tem uma jogada fácil. Porque, por exemplo, tem um cavalo caindo para começo de conversa. Não tem mais a cravada. Fica aquela, como é que eu posso dizer? Aquela tentação, né, de tomar em C3. Só que jogadores como o Steins e Lasker, e até voltando um pouco o Murphy, eles tinham uma assinatura, eu vou usar a sua palavra, eu gostei muito. Eles tinham uma assinatura que eles eram muito desprendidos dessa questão material, sabe? Eles vieram de fábrica, aí você pode tentar, como que o cara sacou esse conceito? Aí é a mesma coisa de perguntar como que o Ronaldo Fenômeno dava aqueles dribles. Veio de fábrica, entendeu? O cara veio de fábrica e só tem que aceitar, né? A gente tem que tentar aprender. Vieram com essas noções assim de que tinham muitos elementos mais importantes que o material. Por exemplo, olha o que que o branco tem aqui. O que que ele nos apresenta? Rei seguro, rei exposto. Peão central dominante, peças desenvolvidas e pode sair mais. A dama tem muita facilidade para jogar, a torre. Então não é só que ele tem peças desenvolvidas. As outras que não estão desenvolvidas jogam com facilidade. Já o jogo das pretas é um pouco mais perigoso. O rei está no centro, o cavalo está exposto. Tudo bem, essas peças também têm certa liberdade, mas será que vai dar tempo? Aí vamos ver a sequência. Seguir o bispo E6. Por exemplo, a sequência cavalo por C3, ela é uma sequência bem perigosa. E é legal no Lichess quando você ele vai mostrando aqui as partidas, às vezes que já jogaram aqui, né? Ó, duas vezes a vida já teve maluco que entrou nisso aí, ó. Duas vitórias o branco, ó. Jogaram o bispo E7. Já tem esse? Caramba, interessante. Porque vai ter um dama H5, né? Que legal. Esse é o tema do Gambito Evans, meio que emprestado. Ameaçou mate e complicou aqui, né? E vai recuperar a peça com juros e correção monetária, né? Entendeu? Então, enfim, não vou entrar em detalhes. Isso aqui era uma variante aqui. O, o Kurt von Bardeleben, acho que é assim, que fala, ficou um pouco com receio e não tomou em C3. Jogou bispo E6. Talvez já conhecia um pouco, digamos assim, a fama e o potencial do Starks. Aí bispo G5, colocando mais uma peça em jogo. Você vê que o que o Starks está nos mostrando aqui? Cada jogada do Starks é um desenvolvimento de peça. E, então, por isso que, às vezes, vamos supor o Rui, ou o Bruno, ou você, Gilney. Pô, eu tenho um aluno lá que ele é meio teimoso, ele não desenvolve as peças. Como é que eu trabalho? Fala para ele ver um monte dos jogos do Steins, por exemplo. Fala assim, ó, tarefa com esse aluno aí que não gosta de desenvolver peças, sabe-se lá por quê? Que é materialista, às vezes, prefere ficar ali tomando peões. Apresenta lá, sei lá, 20 partidas do William Steins, os campeonatos mundiais que Eu, ele eu já ganhou. tive aluno, eu já tive aluno que é mais ou menos isso mesmo, Molina. Ele jogava tão retrancado que ele saía com uma peça, por exemplo, com o bispo, ia para frente. Aí no lance seguinte ele voltava com o bispo quase que para casa inicial, como se estivesse tendo perder tempo, né? Parecia Uhum. que estava perdendo, porque que ele gostava mais de jogar retrancado, né? E aí eu ficava chamando meio a atenção dele, olha, você precisa evoluir as suas peças têm que ficar melhor posicionadas no tabuleiro, né? Você tem que sempre escolher as melhores posições, as melhores casas, né? Que você tenha Desenvolver. condição de defender, condição de atacar. E aí eu percebia que ele ficava inseguro. Ele ia para frente, aí voltava. Aí ia com outra Talvez peça ele para tinha frente, aí insegurança, né? voltava.
Me Tem alguma parecia um certo insegurança, né? medo, assim. É É. difícil trabalhar essas coisas, é bem difícil. Mas então, mas isso aí, a pessoa primeiro que ela tem que quebrar, claro, tem que quebrar, entender aí qual que é o efeito psicológico que tá rolando aí. Por que que ele não quer desenvolver as peças? Claro, não é fácil. O que eu vou falar aqui não quer dizer que é, pum, só aplicar isso e funcionou. E a mágica, ele vai começar a desenvolver todas as peças. Não é esse o ponto. Mas é primeiro você mostrar jogos para um aluno desse tipo, personagem assim, mostrar jogos que entre na cabeça dele o porquê que é importante desenvolver peça. Mostrar jogos, ó, olha aqui, ó, o jogador de pretas tá com problema no desenvolvimento. O jogador das brancas está desenvolvendo todas as peças. O que que você pode tirar de conclusão? E às vezes até pegar em jogos dele mesmo e falar, ó, essa partida aqui, ó, você perdeu porque você não saiu com as peças para os devidos lugares, você ficou indo e voltando. O que que poderia ter feito melhor? Aí tentar avaliar o que que ele deveria ter feito melhor. Aí às vezes é fácil encontrar a solução. Entendeu? Um O que exemplo, vamos normalmente eu supor. faço, Hum, o que normalmente eu faço, por exemplo, quando eu jogo com esse aluno específico, que ele fica nessa de ir e voltar o tempo todo, é que chega um determinado momento da partida que eu tô tão avançado com as minhas peças que eu viro o tabuleiro ao contrário, assim, para ele, né? Eu peço para ele hum, trocar de lado comigo. Olha, troca de lado comigo. Vai jogar com o meu jogo e eu vou jogar com o teu. Olha as minhas peças e olha como é que estavam as suas peças. Tenta olhar com outro ponto de vista do seu jogador adversário, né? Aí, uhum, isso às vezes funciona. Às vezes ele entende quando eu faço essa troca, né? E aí ele percebe que ele começou muito retrancado, ficou muito fechado e ficou sem mobilidade. E aí, quando eu faço essa inversão de peças com ele, né? Que ele vem para o meu lugar e eu vou para o lugar aham. dele, é que ele percebe o quanto ele deixou de evoluir, né? O Com as quanto que ele peças deixou de dele. evoluir. Pode ser. O lance de virar pode ser uma alternativa, mas eu até pensaria diferente. Eu pensaria de uma maneira um pouco mais torturadora. Eu falar, não, eu acho que. Não, é uma outra forma de enxergar a situação. Então, deixa ele perder, ganha dele o jogo, entendeu? Massacra ele, e aí depois você vai falar, ó, aqui você perdeu por causa disso, 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 entendeu? Não, Não. eu faço isso mesmo. Eu levo o jogo até o final, mas depois Aham. eu reproduzo a partida com Ah, ele e tá. digo onde foi que ele começou a errar, Ah, tá, tudo bem. Aí você entendeu? mostra. Mas É, normalmente eu faço anotação de partida, eu faço anotação de partida com os alunos, isso é de que me bom. permita, de repente, voltar os lances todos, e aí naquele momento que ele errou, eu chamo a atenção dele naquele ponto e eu trago ele E você tem que mostrar as oportunidades perdidas, tipo de Sim, desenvolvimento, se o sim, assunto for esse. Porque sim. às vezes as oportunidades perdidas, hoje mesmo, só fazendo uma observação, hoje eu fui jogar uma partidinha treino ali de 10 minutos, aí fui jogar até uma aberturinha mais, digamos, descontraída, eu nem jogo essa abertura, mas eu quis jogar umas coisinhas diferentes. Aí eu acabei ganhando o jogo contra o cidadão lá, a partir de 10 minutos. Fui analisar, o computador me criticou tanto, mas tanto, que eu acho que eu fiquei até meio assim em choque. Assim, eu falei, caramba, nunca recebi tanta crítica do computador, porque era uma situação tática, o tanto de oportunidade perdida do meu lado e do adversário. Só que algumas eram complicadas. Algumas, assim, realmente estava fora do meu entendimento. É coisa que tipo. Eu não tinha como acertar mesmo, jogadas complexas, fora do meu entendimento, nível Magnus Carlsen. Mas outras eu falei, não, pera aí, até fiz um vídeo, vai sair amanhã de manhã. Mas outras eu falei, não, esse erro aqui realmente, depois olhando a partida com calma, eu falei, esse o computador tem que puxar minha orelha, realmente eu capivarei. Porque assim, tem erros e tem erros, né? Tem erros que às vezes realmente tá fora do nosso entendimento. Porque às vezes a pessoa ainda não chegou naquele nível. E talvez nunca vai chegar, viu? Igual o caso dessa minha partida de hoje. Tem umas análises que eu fiz, eu falei, não, essa aqui o computador tá, tipo, tá falando grego para mim. Mas tem outras que eu falo, não, pera aí, essa daqui eu vacilei mesmo, foi bobeira minha total. Eu sei esse assunto, então, tipo, foi vacilo meu. Agora, sobre a questão do desenvolvimento, por exemplo, é, quando você for jogar ou fazer.
Às vezes até esse aluno, né, jogando com outro, você fala, cara, depois que o jogo acabou, né, você pega e fala assim, olha aqui, ó, você teve 5, 6, 7 oportunidades de melhorar suas peças e você não fez. Aí você preferiu fazer uma jogada de peão, você preferiu voltar seu bis, você preferiu, sei lá, fazer com um ataque ali só com duas peças. Você tem que mostrar as oportunidades perdidas que ele tinha de lances bons, estrategicamente. Eu não estou nem falando aqui de tática, de mate que passou, não. Isso é outro assunto. Deixou passar mate um. Isso é outro tópico. Eu estou falando de desenvolver as peças, que é tirar o máximo proveito da sua peça. Isso que é o conceito de desenvolver. Então aqui o Steins, a gente pode ver como que ele está tentando tirar o máximo proveito, o máximo potencial, né, de cada peça aqui. E as custas de material, né? Por exemplo, nesse momento ele até não está com um peão a menos, mas ele está ofertando um peão ali, em algum momento, né? Aí beleza. Jogou isso. Aqui é o seguinte, o Steins aqui, ele vai fazer uma sequência que ela não é matematicamente correta, porque o adversário tinha como se defender. Mas é que negócio, aí também a gente tem que enxergar a limitação da época, né? É igual, não adianta eu ver uma partida minha, sei lá, uma partida minha lá no início da carreira, quando eu estava ainda engateando nos elementos estratégicos e me cobrar, tipo, com a minha visão de hoje em dia. Eu tenho que saber, não, pera aí, era outra época e tal. Então o Steins aqui, ele vai tomar umas decisões aqui meio bagunçadas, o adversário não vai responder bem, mas é a limitação tática da época, que foi Bispo toma, jogada meio questionável, aí tomou, deixa eu tirar o mouse da frente, aí tomou em D5. Essas trocas até pareciam, nó, tá tirando muito proveito aqui, só que na verdade tinha como o jogador das pretas se defender melhor. Aí seguiu Torre 1. Aqui, por exemplo. Mas assim, ainda assim, conceitualmente dá para a gente pegar, viu a ideia? Mais importante é o conceito, mesmo que a aplicação não tenha sido tão exata. Aqui é o seguinte: ele está claramente travando o preto de rocar, senão cai o cavalo. Então, o jogador das pretas teve uma ideia interessante aqui: F6. Esse lance é bom. A ideia dele é tentar jogar rei F7, meio que fazer um roque artificial para trazer a torre. Beleza. Aí dama E2. Atacou aqui. Dama D7. Defendeu. Mas o plano ainda tá na pauta, né? Vocês entenderam o que ele quer fazer aqui, o jogador das pretas? Ele quer tirar o rei para descravar o cavalo. E daí o cavalo pode vir para D5 e depois trazer as torres. Então ele está meio que fazendo um roque artificial. Aí o Steins jogou esse lance para impedir essa jogada. Não, aliás, isso aqui é uma análise, na verdade. Minto. Ele jogou torre de A C1. Eu mostrei uma análise ali. Dama C4 era o melhor lance, na verdade. Não, era o melhor lance, não. Era uma tentativa de melhorar o jogo. Mas ele jogou torre C1. E aí é o seguinte, aqui, por exemplo, é um momento crítico. E aí que é a questão da limitação da época e que a gente tem que entender. Mas por que que ele não fez rei F7? Por que que ele não fez essa jogada? Essa jogada resolveria todos os problemas. Você fala, Molina, mas e se levar o cheque? Tampa de cavalo. E por incrível que pareça, tá tudo salvo aqui. Aí a próxima jogada é trazer a torre, entendeu? Então, mesmo com aquele jogo um pouco torto na abertura, as pretas ainda tinham como se safar. Eu até sempre falo brincando, claro que é um exagero, que eu falo que isso é super exagero, viu? Não acredite nisso que eu vou falar. É só uma brincadeira. Eu falo que é difícil perder uma partida de xadrez, porque não é só um erro, tem que ser vários erros. Só que na verdade é fácil. O que eu falo é meio paradoxal, porque na verdade é fácil perder uma partida de xadrez, mas é que às vezes a gente comete erros e fala, putz, esse erro me custou o jogo.
Não, o cara fez vários erros aqui e ainda tinha como salvar. Então tem partidas às vezes que a gente se esforça para perder. Ou Mas eu seja, né? falo, Ganha aquele que erra menos, né? é sempre assim. Então isso que eu Ganha falo aquele é que meio erra menos. é meio Ou perde o último a paradoxal. errar. O último a É, errar perde. é a última a errar que perde. É. Acho que o Kasparov falava isso, né? Se não me engano. É que o Molina faz tempo que ele saiu do submundo, cara, não lembra mais como é que é. Tchê, você vê minhas partidas do online, você vai ver. Sim. É, então aqui é o seguinte, se for, por exemplo, se essa partida fosse jogada por qualquer jogador da Elite nos dias atuais, ele jogaria RF7. Porque hoje em dia a defesa melhorou muito, entendeu? Não quer dizer que salvaria a partida, viu? Às vezes joga RF7 e perde, dependente de quem está do outro lado. Mas aqui o cidadão brincou com fogo. Ele jogou C6. Um lance exageradamente lento pro tipo, para a natureza da posição. Ele não sacou a urgência, que era colocar o rei fora dessa cravada para daí as torres jogarem, entendeu? O rei F7 não é só para o rei ficar menos desprotegido, é para poder conectar as torres. E aí segurar tudo aqui. Só que ele pensou assim, o problema do jogador de pretos aqui é que ele não enxergou a urgência dos temas. Ele pensou que uma jogada como C6 tinha tempo de ser feita. E aqui o Stites vai fazer uma sequência de ataque muito interessante. E aí, aquele negócio, o Stites, ele era aquele jogador que ele estava, né, nesse quesito da urgência das coisas, sacrificar o material por certos motivos. Ele enxergava bem esses elementos estratégicos, entendeu? Ele pescou as oportunidades. Aí ele mandou D5. Essa é uma das jogadas mais bonitas, assim, desse xadrez aí. É primitivo, é uma palavra meio pesada, mas desse xadrez aí em construção, vai. Essa é uma jogada magnífica aqui. Essa daqui é um conceito até avançado, viu? Tipo assim, não era um tipo de jogada assim, porque ela é muito estratégica, não é só tática. Jogada estratégica e bonita. Ele quer sacrificar esse peão para abrir linhas e ativar o cavalo. Então aqui, com essa oportunidade que o jogador de pretas deu, o Stiles vai jogar assim de terno aqui. Se ele estava sem terno, ele colocou um terno para fazer essa jogada. Aqui ele, igual um camisa 10 que mata a bola no peito, sabe? Aquela jogada bonita, o Stiles fez esse D5 aí. E aqui o preto já está, se não me engano, ele já está perdido matematicamente. Se tem defesa, eu não me recordo qual que era a defesa, eu não me lembro. Aqui já azedou. Você vê que uma oportunidade que o cara teve, ainda de se safar, que era jogar o RF7 na hora certa, não jogou, vai ser atropelado agora. Aí tomou em D5, tudo bem, esse aí não tinha muito como não fazer, né? E cavalo D4. Olha a atividade das peças pretas, das peças brancas aqui e compare com a falta de atividade das peças pretas. Isso aqui foi meio que isso que o Steins fez, esse D5, é uma jogada muito Petrosian. E o Petrosian, ele é de que época? Aqui, ó, o legado Petrosian, ó, 63, 69. É como se o Steins tivesse feito uma jogada tipo 80 anos na frente. O Petrosian gostava muito desses sacrifícios posicionais. Entende? Então é como se o Stiles ele tivesse feito uma jogada além do tempo dele. Tipo, foi um. Como é que eu posso dizer? Foi tipo me fugiu aqui a palavra exata, mas foi um brilhantismo assim, né, que ele explorou, né? Esses super jogadores de cada época, né, do passado, né? Eles tinham às vezes esses
brilhantismo assim de fazer uma jogada à frente do tempo, entendeu? Alguns, muitas vezes, faziam isso, né? E outros só de vez em quando, né? Entendeu? Um sacrifício posicional para usar a casa D4 para ganhar um novo atacante aqui. E agora ele jogou o F7, só que agora é tarde. Porque agora ele leva cavalo E6. E qual que é o problema aqui? Tá levando esse lance, ó. E aqui azedou. Porque não é a mesma tranquilidade que tinha antes da posição. Aquele lance C6, ele consumiu um tempo de defesa muito importante. Ó, se ele jogasse F7, vamos supor que o branco tentasse o D5. Não é a mesma coisa. Aqui eu posso tomar. Ah, Molina, mas não é perigoso? Não, a posição ainda está perigosa. Só que ele consegue se estabilizar. Dá tudo certo aqui, por incrível que pareça. Por exemplo, vamos supor, vou tentar espelhar a ideia da partida. Não tem problema, ó. Aliás, acho que eu posso jogar esse. Acho que eu posso jogar esse. Até mesmo para não levar o dama H5. E aí não funciona a mesma ideia, entendeu? Ele perdeu o time da defesa. Então, aí foi punido e o Stites aqui explorou com exatidão. Eu falo com muita tranquilidade. Stites fez uma jogada de 80 anos à frente, do tipo Petrosian, Tigran Petrosian, né? Do Aí, estilo do aí eu faço, Petrosian. aí eu faço uma pergunta, ô Molina, para ver que Petrosian viu essa partida e aprendeu com o Steins. Pode ser também, Não, pode ser, pode ser. Também exatamente. O jogador que veio depois, ele aprendeu com o anterior. Não, com certeza, mas é que não era tipo um padrão do Stites, entendeu? Mas era um padrão do Petrosian. Claro, os jogadores de uma época, eles pegam fragmentos dos jogadores anteriores, né? Igual eu falei, o Carlsen não é o Capablanca dos dias atuais. Com certeza, tem muita característica, muito fragmento do Capablanca no jogo do Carlsen, sem sombra de dúvida. Então Mas enfim, e com melhorias, evidentemente. Aí levou esse, ameaçou o torre C7. Aqui pode espernear o que for, não tem uma defesa salvadora. Ele tentou essa jogada que ela parece lógica, porque ele quer esconder o rei e tirou essa torre que iria ficar presa. Só que não dá tempo aqui, porque agora ele vai receber uma das combinações mais bonitas da história. Ele leva dama G4, que ameaçou não só o peão, mas ameaçou cavalo G5 cair na dama. Aqui, só para a gente ilustrar, se jogar a torre C1, leva esse e esse, mate. Então não pode, não dá tempo. Tem que defender o peão G7. Ele defendeu. Cavalo G5. Tem que defender a dama. Senão acabou. Só tem uma. Aí olha a pedrada. Isso tudo está acontecendo porque o jogador de pretas perdeu o time. Ele não percebeu o perigo que estava na posição. Entendeu? E aí, se tomar de dama, cai C8, né? E aí vai ficar, por exemplo, tomar de dama aqui, cai C8 e fica. É obrigado ainda a trocar as damas, porque o rei não tem casa. E aí um final de fácil vitória. Aqui tá tranquilo. Pode até voltar o cavalo e ganha o final. Então ele é obrigado para não entrar nessa situação. Aí é aqui que tá. Agora, essa partida ela ficou famosa porque, deixa eu tirar as setas aqui. Porque o adversário também é que ele vai ser bem criativo. É aquele tipo de partida que o cara vendeu caro. E é isso que valorizou, sabe? Essa partida. Talvez se o cara tivesse simplesmente, vou abandonar aqui e fosse embora, talvez não tinha ficado tão incrível. Antes de mais nada, por que que não pode tomar de rei, né? Porque aí leva a torre E1 e esse rei tem que ficar grudado na dama.
E aí aqui é cavalo E6. É, cavalo E6. Tem a minha análise aqui, deixa eu ver qual que é a análise que eu coloquei. É, cavalo E6 e cai a dama. Tudo com descoberta e tal. O rei e a dama estão totalmente expostos. Então, o que que o Stein está fazendo aqui? Está eliminando defesas e bagunçando, né, o sistema defensivo do Kurt von Bardeleben. Então, torre por E7. Só que aí que tá, o cara vendeu caro. Olha a defesa criativa que o cara teve. Rei F8. Fala, uai, pera aí. Essa quebraria muita gente, né? Porque tá tendo mate lá embaixo. Defesa criativa. Mas aí fica tudo. Parece que agora o branco que tá com problemas, porque a dama tá caindo, a torre tá caindo e a torre de C1 também. As duas torres e a dama estão caindo. E o cavalo, né? Não, olha que posição legal. Todas as peças brancas estão atacadas. Só que o Stais tinha uma pequena surpresinha para ele. Torre F7. Aqui, se você joga rei E8, eu vou jogar torre E1 cheque e depois eu vou tomar a dama na voadora com mate. Então ele é forçado a insistir na ideia. Não adianta jogar a dama toma, porque eu tomo em C8 e coleto o material. Então rei G8. Eu sei que essa parte ela é um pouco complicada, mas depois eu quero que vocês quebrem a cabeça. Eu estou passando aqui meio rápido, né? Não, não muito rápido. Mas depois vocês pegam, reproduzem a parte. Não, pera aí, deixa eu voltar ali. Tipo, vem em câmera lenta, para vocês absorverem. De novo tem um problema. As peças brancas estão todas caindo. Mas agora ele vai levar esse lance. Se tomar de dama, cai C8. Igual vai dar os mesmos efeitos de antes. Se tomar de rei, eu tomo a dama com cheque. Então ele é obrigado a esconder o rei. Se ele viesse para F8, F8 eu jogo cavalo toma H7. Ó, se rei F8, cavalo H7, por exemplo, esse cai a dama, cai tudo e já é. E não dá tempo de dar o mate, é tudo com cheque. É um ataque todo moldado com jogadas forçadas. Aí ele jogou aqui e aí torre H7. Olha o potencial da torre na sétima, como que arrebentou o adversário. Torre na sétima, que é um conceito muito bem explicado pelo Nizovich no livro Meu Sistema. Então, torre H7. Aí seguiu. Ah, não, acho que ele abandonou aqui, na verdade. Ele abandonou. Se seguisse rei G8, tem análise aqui. Ah, peraí. Tá a análise aqui. Deixa eu só deletar esse lance. Peraí. Pronto. O rei G8 é a análise. Se seguisse rei G8, olha que legal. Ele volta à torre. Se rei F8, aquele mesmo cavalo H7. Então ele teria que voltar o rei para cá. Só que agora tem uma diferença. A coluna H está aberta. Agora a dama infiltra. Aí seguiria esse, esse. E aí tem uma rede de mate aqui. E não ia ser ainda tão simples, mas é tudo forçado. Então, assim, tudo bem. A combinação toda, ela é meio complexa mesmo, viu? Tipo, a finalização. Isso aqui, inclusive, para trabalhar cálculo, sabe? Por exemplo, pega a turma, às vezes, mais experientezinha, fala assim, como é que dá um mate aqui forçado? Isso aqui é tudo forçado, viu? Ó, é mate em uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Mate em oito. Você não precisa de colocar o mate em 8, você pode dividir em duas partes, assim. Coloca lá no finalzinho, nas quatro. Como que é mate em 4 aqui, sei lá, entendeu? Como que finaliza a partida aqui? Então é um baita exercício de cálculo, né? Mas assim, toda essa combinação tática, ela só surgiu por quê, né? Uma falha defensiva, que o cara tinha como ainda ajeitar. Entendeu? Então um jogo desse tipo assim do Stites é bem legal,
Porque olha como que ele começou uma combinação impressionante, né? E a defesa do cara foi criativa. Eu confesso que se eu tivesse na pele das pretas aqui, eu acho que eu já ia me render aqui. Ah, não, tá bom. Hoje não deu certo. Amanhã tem mais. Mas o cara ainda encontrou essa defesa, o Stites encontrou esse recurso, e aí toda uma espécie de carrapato, né? Esse de ficar entregando a torre, lembra o tema do carrapato, né? E o jogador das pretas não consegue sair, né? Muito legal. Aí até abrir a coluna H, aí daqui já era, entendeu? Então, esse tipo Na de. verdade, Molina, tem muito mais do que 8 lances de cheque forçado aí, né? Não, não, tô falando. O que eu tava falando que era mate em 8, né? Que eu falei, 8. Era se o cara. Desde esse ponto, né? Eu acho que era a partir daqui. É só contar. Era a partir daqui. Não, a partir daqui, na Não, verdade. mas você já vem dando cheque antes. Sim, tem a sequência para chegar até aqui, né? Por exemplo, a partida dessa, eu sei que ela soa complexa e tal, mas a gente tem que aprender com a questão dos conceitos. Ó, inclusive, até a posição final, essa posição aqui, quando o cara abandona, que é aqui, né? A posição que ele abandona, e assim, tem que entender o abandono, porque ainda assim não é tão claro. Por que que ele abandonou? Porque agora abriu uma nova linha de ataque. Essas peças todas que estão caindo, não vai dar tempo das pretas tomarem. Porque tudo que eu vou fazer é o cheque. Por exemplo, essa partida ela pode ensinar para o aluno um conceito muito importante, que nessas caçadas ao rei adversário, um rei exposto, muitas vezes a gente vai se expor, igual aqui está exposto, né? A última fila. A gente está, tipo assim, a gente está no limite, né? Porque se eu fizer uma jogada errada aqui, eu levo mate. Se eu fizer uma jogada que não é cheque, um mouse sleep aqui na internet, eu levo mate. E daí a importância do ataque ter sido todo forçado, né? Lembra que um ataque forçado para um ataque, digamos, não forçado, a diferença é que o ataque forçado, você coloca o adversário como se fosse seu boneco de ventríloco. Ele vai fazer tudo que você quer. Tipo, ó, aqui, na sequência que eu falei aqui, ó, a partir daqui, todos os lances do preto são forçados, ó. A partir daqui, na verdade, ó. Ó, cheque, ele é obrigado a tomar a torre. Cheque, ele é obrigado a jogar ré F8. Cheque, ele é obrigado a jogar ré E7. Cheque é tudo bem. Aqui ele já tem escolhas. Beleza. É o primeiro momento de escolhas. Mas as escolhas não são muito boas. Por exemplo, se ele vier para D6, cai o peão, daí ele é obrigado a entregar a dama, eu dou mate. Então aqui acelera o mate. Então, na verdade, ele vai tentar essa ou essa. E aí ele tenta essa. Essa daqui, inclusive, rei D8, vai seguir uma sequência parecida com a da partida, né? Dama F8, dama E8, cavalo F7, rei D7, dama D6 mate. Então, rei E8 é para atrasar. Mas aí, cheque, cheque, e chegou na construção aí. E você vê que é tudo forçado, ó. Só tem um lance. Só tem um lance. E mate. Então, aqui, claro, entendendo a complexidade da coisa, essa partida ela tem esse elemento aí, a finalização, toda feita com jogadas forçadas. E assim, o cálculo a gente pode, para trabalhar uma partida dessa com uma turma, primeiro eu acho que é uma partida que ela tem uma beleza absurda, assim, né? A estética dessa partida é absurda. Tanto a defesa que o cara teve criativa de jogar RF8 e. Não, esse RF8 do cara aqui é de tirar o chapéu dele pro cara. É tirar o chapéu para ele, ó. Porque o defesa criativa, eu diria se a gente fosse pontuar as defesas mais criativas da história, essa é uma delas. Tipo, é aquela que o cara perde, mas perde bonito, sabe? Tipo, muito interessante assim. E aqui o jogador das brancas, se ele não tá com o cálculo em dia,
Ele deixa essa partida escapar. Vendeu caro essa partida. Muito criativo esse ref 8. Entendeu? Agora, Molina, você está falando aí uma coisa importante, que é sobre a situação das brancas de levar checkmate aqui no fundo. Em nenhum Aham. momento o Steins ele pensou em mover um desses peões para frente Um ou então colocar o H3, rei numa né? outra situação. É, É, ele né? não Mas em nenhum gastou momento tempo com ele passou pela H3. cabeça dele fazer isso ou ele não teve tempo de fazer isso. Não, é porque eu penso assim, que o ataque dele engrenou de tal forma que ele não tinha tempo de fazer jogadas lentas. Por exemplo, vamos voltar aqui a algumas jogadas. Que momento que ele. Vamos pegar aqui, depois que ele. Tá, ele poderia ter feito aqui, mas aí não teria o D5 petrociânico. Ah, ele poderia ter feito aqui. Ah, vou jogar, sei lá, vamos supor que ele viu tudo isso aí, mas aí joga H3 aqui e o cara ajeita o jogo. Aí beleza. Poderia ter feito aqui o H3, o G3, mas aí o cara se organiza, entende? Não... É que assim, vamos imaginar, vai. É, na Vou verdade, ele não jogar. teve tempo, né? Na verdade, ele não quis dar tempo para o adversário se reestruturar. Isso, exatamente, ué. Isso é igual. Ué, tinha travado. Ah, tá, tinha travado aí. É igual pegou no contra-ataque, sabe? Tipo, acelerou ali a jogada, não deu tempo do cara respirar. Tipo, sabe, luta de UFC, quando o cara leva um soco e cai ali, ainda não nocauteado, mas Sim, semi-nocauteado. Aí o outro lá exatamente. Aí você vai, tem que partir para cima para não deixar de respirar. Aí eu você acho às parte para vezes cima até para não deixar de violento demais, respirar. né? Exatamente. Tem hora que às vezes é até terrível, né? Uns nocaute assim, o cara cai lá e o outro desfere uns golpes, você fala, cara, vai matar o cara ali, né? Enfim, aí o juiz tem que intervir. É tipo isso, aqui você pensa que ele acertou um golpe leve, o cara caiu e foi pra cima pra finalizar. Isso aqui é o UFC puro que o Stites fez, entendeu? É o UFC puro. É, eu só acho que Ele, ele só correu um risco danado se ele falhasse um cálculozinho aí, era mate. pode ser, mas é que o ataque dele engrenou de tal forma que igual a comparação com o UFC, aqui já não tinha mais o que as pretas responderem, entendeu? Tá ali levando pancada, 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 ó. Cada lance a partir daqui do branco é uma ameaça fortíssima. Dama G4, ameaçou mate em 2. Defendeu. Cavalo G5, ameaçou a dama. Defendeu. Torre por E7. Criou o problema defensivo. Não pode tomar a torre, nem de dama, nem de rei. Aí veio a criatividade. Aí aqui tudo bem. Aqui foi aquele momento que o cara. Opa, peraí. O que está acontecendo? Tô com a máxima exposição aqui, né? Mas aí jogou esse aqui. E aí o restante aqui foi para a história, né? Então, essa partida do Stites, ela tem aquele fundamento do início do ataque, né? Que é não deixar o cara respirar, e a finalização matemática perfeita. Claro que, assim, uma combinação desse tipo eu nunca fiz na vida, viu? Mas nem perto. De fazer uma caçada de rei e o cara. Eu não me lembro de ter feito uma coisa absurda desse tipo. Mas a gente aprende para a gente ver a precisão matemática do cara, né? A importância do cálculo, né? Olha quantas jogadas que o Stites teve que calcular, né? Não sei se ele calculou tudo ou se ele foi também na intuição, né? Também pode ser isso também. Tipo assim, vamos voltar aqui. Será que ele fez todo esse cálculo quando ele joga o D5? Provavelmente não. Mas ele foi vendo que cavalo D4 é a casa excelente, cavalo E6 dá esses dois potenciais aí que são terríveis. Eu acho que ele foi ligando muito a intuição. Por exemplo, aqui, quando ele joga dama G4, com certeza ele percebeu o problema aqui, problema aqui, problema aqui. E aqui também. Tanto que são todos os temas aí que vão ser explorados na posição. Na Aí, verdade, o que eu acho é que ele reagiu bem aos lances que as pretas foram fazendo, entendeu? sim, exatamente. Tá relacionado também assim, a você improvisar, né?
tipo, tem um lado intuitivo, mas assim, você responder igual eu falei, o cara foi criativo aqui pra caramba. É uma das defesas mais criativas da história isso aqui, né? E ele provou que, opa, peraí. Não, aqui eu também sei ser criativo, né? Mandou esse aí. E mandou esse. E mandou esse. Entregou a torre aí 4 vezes, né? Entregou em E7, em F7, em G7, em H... Quer dizer, entregou entre aspas, né? Duas aí a torre está defendida pelo cavalo. Mas não deu tempo de usar o mate do corredor. Então, por exemplo, não é toda hora que a gente vai gastar o tempo com lances defensivos, questão da profilaxia, né? O H3 ou o G3. Essa partida não precisou de gastar tempo com profilaxia. Mas vai ter muitas outras que um H3 aqui era bem-vindo. Vamos ver outro exemplo aqui. Stites e. Ah, só um detalhe. Deixa eu só. São Acho que talvez 8 e até. 12, Molina. Eu Você acho disse que que ele era deve da ter aula até tido. 8. Não, não, tranquilo. Acho que às vezes ele deve ter tido algum. Deixa eu ver se tem. Só checar aqui. Não tem problema não. A gente vai toca aqui. Às vezes teve algum. Não sei. Às vezes teve algum. Né, ficou sem internet, às vezes. Não tem problema não. A gente vai seguindo aqui, tranquilo? Tô até vendo aqui. Não deve ter ficado sem internet, às vezes, né? Alguma coisa assim. Mas vamos lá, não tem problema não. Vamos ver outro exemplo aqui do Stites. Deixa eu só mudar aqui a. O Stites é um jogador interessantíssimo, viu? Ele realmente ele é o cara que inaugurou os campeonatos mundiais, assim, e inaugurou decente, entendeu? Maneira assim categórica. Falou assim, não, é agora que vai começar os campeões mundiais? Então, peraí, vamos jogar um xadrez assim de qualidade. Aqui outra vítima do Stiles, Augustus, como que é o nome? Augustus Mongredien. Nome, sei lá, parece, parece da época de Roma, né? Augustus, não sei. Tá, vamos lá. Vamos ver se vai ter algum padrão. Aqui, primeiro, o cara, o adversário do Stiles, já jogando uma defesa que é a defesa moderna. E tem esse nome, acho que por causa que ela quebrou umas formas clássicas de jogar. É uma defesa interessante, viu? Não é um erro, mas ela deixa o domínio central, né? Fluir assim. Aí foi o que aconteceu. E isso aqui contra um jogador do Style, jogar a defesa moderna contra um cara do gabarito do Stiles é loucura, porque o cara já, no jogo normal, já é bom. Imagina com domínio central e, né? Vamos lá. Aí aqui o Stiles jogou C3, não é a ideia mais otimizada, mas vamos entender o padrão da época, né? A jogada mais forte aqui hoje em dia é desenvolver as peças mesmo. Tem até uma linha com F4 que é bem agressiva, é a linha mais crítica. Mas enfim, os jogadores da moderna geralmente eles sabem se virar, os de hoje em dia, né? Mas o estágio jogou um C3 é uma jogada interessante do ponto de vista conceitual, que ela tem muita lógica, essa jogada. Ela não é a melhor, não é uma jogada, obviamente, que eu faria hoje em dia, mas ela tem um fundamento. Ele está buscando anular o bispo adversário, digamos assim, que até o erro do Steins, ele tem um acerto por trás. Ele quer anular o bispo do cara com a estrutura de peões. Esse é um macete muito interessante, é uma técnica muito usada em finais. Então, mesmo que o lance do Stites não seja o mais otimizado da posição, tá aí mais um conceito um pouquinho à frente do tempo. Entendeu? Essa obstrução do bispo adversário com seus peões. E é o É bispo como se... bom do adversário, né? Porque se o bispo é, mau é de casas escuras, o bispo bom é o de casas escuras do adversário, não é isso? depende da estrutura que o preto vai montar. Isso aí Ah, depende. Geralmente é assim. Geralmente, se seu bispo mau é esse, o bispo bom é o da mesma cor. Geralmente. Mas é que a defesa moderna, como ela, pelo menos até esse momento, não tem ainda a formação do esqueleto
da estrutura de peões, ainda não dá para definir qual que é o bispo bom, qual que é o bispo mau. Curiosamente, pode ter situação que às vezes um bispo é mau e o outro é um bispo ativo, que é um semi-bispo mau. Então, mas olha que ideia interessante, né? Essa é uma ideia aí também de algumas décadas à frente da época dele. Deixa eu ver o ano da partida aqui, só para 1862. Essa é mais antiga que aquela ali, inclusive. Então, aqui ele está jogando com o conceito à frente. Aí B6, isso aí. Vocês já viram algum jogador iniciante jogando duplo fianqueto? Eu, pelo menos, Na tenho alguns verdade, eu já vi alunos. muito meus alunos jogando o peão da torre, né? Joga o Ó, peão que da é pior torre para ainda. frente. É. É Não, pior ainda. eu tenho alguns alunos assim bem iniciantes assim, aí só, ô Molina, a gente fica estudando, né, um xadrez, digamos assim, bem feito e tal, aí chega os caras, faz duplo fianqueto comigo, o que que eu faço, né? Falo, domina o centro, desenvolve as peças e pune o cara. Vamos ver se o Stein sabe fazer isso. Desenvolveu peça. Tudo bem. Por que que o duplo fianqueto ele não é uma boa? Inclusive, isso aqui tem um nome até engraçado. O pessoal chama geralmente de abertura hipopótamo, defesa hipopótamo. Aí, da onde que tiraram, eu não sei. A defesa hipopótamo, ou esse duplo fianqueto, ele é ruim porque o fianqueto, para ser executado, são jogadas muito lentas, entendeu? É tipo assim, você está querendo colocar os bispos nas grandes diagonais, só que você está deixando todas as outras peças sem jogar. Então, tipo assim, você está muito preocupado com os bispos, mas você está deixando as outras peças no banco de reserva, entendeu? Então, por isso que não é extra... e outra coisa, você abandona o centro total, né? É uma jogada, é um tipo de abertura meio visando o contra-ataque. Por isso que é uma abertura considerada primitiva, entendeu? Mas tem que saber punir. Vamos ver como que ele seguiu. Cavalo D2, desenvolvendo peça, ok. Tá meio tímido esse jogo do Steins, mas tudo bem. Ainda não era o Super Steins, né? Mas assim, já tinha traços, né? Aí D6, beleza, dominando um pouquinho o centro. Esse do Fianqueta não é tão criminoso também não, viu? É tipo assim, dá pra jogar, mas eu jamais recomendaria um aluno meu jogar do Fianqueto, viu? Mas assim, se algum maluquinho na internet insistir em jogar isso, é aceitável, vai. O cara não vai ser também execrado na Rússia, não. Aí desenvolveu peça, ok. E o E problema do aqui duplo fianqueta é que você quebra a possibilidade de fazer um rock decente também, né? também, não, e fica muito atrasado, ó, o jogo, ó. Fica todo atrasado a jogabilidade. Igual eu falei, os bispos estão bonitinhos nas grandes diagonais, ok. Mas e o resto das peças? Xadrez eles têm que pensar sempre um jogo em equipe, né? Aí aqui, para piorar, mandou um E5, que é um lance. Tudo bem, ele tá tentando disputar o centro e tal. Aqui o Stein fez uma sequência boa, puniu bem o adversário, tomou em E5 e bispo C4. Ó, já criando pressão em F7. Aqui, por exemplo, já começa a ver, a gente já consegue ver com facilidade um dos defeitos da posição, né? Como é que você vai defender corretamente F7? Como é que você vai desenvolver, por exemplo, o cavalo, o outro cavalo, vai rocar para que lado? Começa a ver algumas feridas da posição, né? Feridas estratégicas do duplo fianqueiro. Aí tanto que ele jogou o cavalo E7, ó, já não pode jogar o cavalo na casa natural, porque cai o peão, atacando F7. Entendeu? Ó? Jogadas naturais. Sabe, por exemplo, quando às vezes eu vou estudar uma partida de um aluno meu, né, que está engatinhando na parte estratégica, eu gosto muito de, quando às vezes acontecem uns cenários muito alternativos como esse, e começa a aparecer essas feridas, né? Sabe como que você detecta muito facilmente se a estratégia está danificada ou não? É quando as jogadas naturais param de funcionar. Tipo, o natural já não funciona.
Qual que seria a jogada mais natural? A sequência. Desenvolver o cavalo e rocar. Mas já não pode, porque cai o peão. Ele até pode abdicar do peão, aí é outra história. Mas, tipo, é um peão central, né? Então você fala, putz, cavalo F6 já não dá pra jogar. Então vai fazer o quê? Aí já tem que fazer jogadas alternativas para não obstruir o bispo. Aí o Steins foi lá, dama E2. Inclusive aqui o Steins, lembrando que essa partida, digamos, é o início da carreira do Steins, né? Não sei exatamente quando é que ele começou a jogar xadrez, deixa eu ver se aqui fala. Essa partida é de 62, 1862. É, será que... Acho que é aqui em 50, né? Ah, então ele já estava jogando. Ah, o pessoal até tem a teoria, né, que fala que ele poderia ter sido considerado campeão mundial antes, né? Mas é outra história, isso aí. Mas enfim, ele já estava jogando aqui. Em 62 ele era o número um do mundo aí. Em 60, né? Na década de 60 ali. Mas beleza. Agora a pergunta que fica, será que ele era o melhor do mundo? Porque o pessoal não, ninguém tinha atingido o nível mínimo de qualidade ou porque ele era diferenciado já? Porque também tem isso, né? É igual eu citei o caso ali do Ding, né? Carlsen falou: não vou disputar o Mundial. Não apareceu ninguém absurdamente forte assim para substituir o Carlsen, né? Ninguém conseguiu de fato, né? Eu apostava muito no Caruana, mas o Caruana pipocou. Então é. Aí, enfim, aí é outra história. Aí seguiu o Rock. E aqui o Stites ele vai aplicar também um plano, digamos assim, que hoje em dia seria totalmente aceitável, assim. É um plano, novamente, à frente do tempo. É aquele cara visionário, sabe? Ele tá à frente do tempo. Só que ele tem, não é toda hora, entendeu? Porque ainda era uma época com o xadrez ainda meio primitivo. Então não é toda hora que o cara fazia jogadas aí do século XXI. Mandou H4. Jogada muito comum de diversas aberturas para punir o fianqueto. Aí, beleza. Cavalo D7. Siga na risca a hipopótamo. A hipopótamo joga assim mesmo, feio. Aí H5. Agora que já começa a ter problemas estratégicos, agora realmente graves para as pretas. Porque aqui também o Stites está aplicando um outro conceito. Olha como que ele está retardando a definição do rei dele para acelerar o ataque. Novamente, o que que ele está fazendo? Ele está tentando pegar o adversário com as calças na mão. Igual a partida anterior. Você viu que depois que ele engrenou o ataque, atropelou o cara, né? Aí vamos lá. Cavalo F6, tentando se defender. Tomou em G6. Para que essa captura? Abrir linhas. Esse é um ataque super padronizado quando enfrenta sistemas de fianqueto. Inclusive, uma vitória muito boa que certa vez eu tive com esse tipo de aura foi contra o Crico. Crico, uma vez, ele jogou um fianqueto duvidoso, um duplo fianqueto duvidoso, só que numa abertura específica, a defesa Grunfeld. E eu usei uma ideia de H4, H5. Claro que não foi nesses moldes, a posição do Crico era bem melhor, bem mais saudável que essa do Augustus aqui. Mas a minha punição para o setup duvidoso do Crico foi similar. Eu não roquei, joguei H4, H5 e busquei o mate. Tanto que até termina a partida, o Crico fala assim: nunca mais vou jogar dessa forma. Você mostrou, tipo, era uma forma um pouco alternativa lá. Você me mostrou que essa forma que eu escolhi de jogar, daquela abertura, não dava. Porque, tipo assim, às vezes a gente quer inventar coisa diferente no jogo, às vezes para sair da abertura tradicional, para surpreender o adversário. Só que o problema da surpresa é que ela é surpresa por um motivo, que geralmente é ruim, entendeu? Principalmente nos dias atuais, viu? Tipo, vou jogar, vamos supor, vai jogar Gilney, o Gilney vai jogar comigo, vai. Aí o Gilney fala assim: nossa, eu vou enfrentar, eu vou jogar uma abertura surpresa contra o peão-dama do Molina. Cara.
vai ser meio difícil de me surpreender, mas digamos que ele consiga, ele vai ter que cavucar uma linha muito doida, que quebra às vezes muitos padrões, entendeu? Para me surpreender. Aí eu vou falar assim, não, beleza, Gilney, você me surpreendeu realmente, mas agora vamos lá provar por A mais B que essa sua linha tá furada estrategicamente, entendeu? Eu tô falando isso porque às vezes tem já tive muito aluno e tal que fala, ah, Molina, eu gosto de jogar linhas mais alternativas para surpreender o adversário. Aí eu pergunto, mas você já parou para pensar por que que essa linha ninguém joga? Que ela é uma surpresa? Já parou para pensar? Ninguém joga, nenhum campeão mundial joga. Por quê? Porque deve ter defeito. Às vezes um defeito conceitual grave, entendeu? Aí a pessoa às vezes, opa, pera aí, tá, tudo bem. Aí fica a critério da pessoa ir lá e continuar com o elemento surpresa ou não, né? Mas a É, abertura mas Larsen é uma que. pode Vai, falar, Junei. Pode falar, pode falar. tá, obrigado. Mas a defesa Larsen é uma que fica ali mais ou menos ali entre as 8 melhores, né? Um B3, Molina. Não, a Lassen, eu não sou muito fã da Lassen, mas você não tá cometendo nenhum crime estratégico. É jogável. Certo, Não certo. é tipo assim, é porque a crítica com a Larsen, que é o B3, né? No Aham, lance inicial, é que a crítica é que você não está dominando o centro da melhor maneira possível com peões, né? Essa que é a crítica. Mas assim, certo. dizer que a Larsen ela, tipo assim, a abertura criminosa, não. Você está desenvolvendo o bispo, você está colocando ele na grande diagonal. É que o que às vezes vai mandar na Larsen é o que você faz na sequência. Beleza, vai Certo. jogar Uhum, B3, bispo B2. E depois, como é que é seu desenvolvimento? Você vai buscar a luta pelo centro? Aí é outra história, uhum. entendeu? Mas É, o assim, que eu ia comentar. hum, Eu ia comentar sobre essas questões de aberturas alternativas aí, é que se não ferir as regrinhas básicas, né, de controle central, desenvolvimento de peças como bispo e cavalo, e por uhum, fim, a proteção maior do rei com o roque para um dos lados, se realmente a abertura não ferir essas três regrinhas, que eu sempre chamo isso de três regrinhas básicas, aí pode ser que a alternativa funcione, mas tem que seguir essas regrinhas, porque senão você perde totalmente o controle central da partida. é. Não, mas o que eu tô falando é o seguinte, aí que tá, aí eu vou fazer o contraponto. Mas se o cara seguir as regras, provavelmente ele vai estar jogando algo que a galera já conhece. E não tem nenhum defeito com isso, entendeu? É porque às vezes, o que eu tô falando assim, às vezes a pessoa, para ela forçar o efeito surpresa, ela joga um negócio muito quebra-regra, entendeu? Principalmente nos dias atuais. Tudo bem, se voltarmos 200 anos atrás, com certeza dava para surpreender, porque as aberturas estavam em construção. O pessoal mal sabia o que que era Rui Lopes, o que que era italiana. Aí, surpresa, eu Não, imagino o que peão, o peão da torre até funcionava, né? O peão da torre até é. funcionava nessa Não época, né? sabiam responder direito, é. Mas, tipo, hoje em dia que as coisas estão mais. Pô, é só pensar quantos anos que a humanidade já está estudando xadrez, né? O primeiro livro de xadrez foi do Steins, lá no século XVI. Então, quantos anos? Já tem muitos padrões firmes, né? Aí, às vezes, a pessoa, um jogador, às vezes, mais iniciante, não, eu quero surpreender. Mas, igual eu falei, você vai surpreender como? Você inventou uma abertura incrível, nova? Não vai inventar. Nem um caos se inventa, né? Então, tipo assim, você vai ter que quebrar alguma regra. Você aperta, a pessoa fala, não, tá bom, vou quebrar alguma regra. Aí tem que ver se aquela regra, qual que é o peso daquela regra, né? Mas enfim, aí seguir o cavalo G6, tomar de peão aqui seria cavar a própria cova aqui de maneira bem acelerada, né? Um lance como cavalo G5, passar a dama, pressão eterna em F7 vai levar mate, então por isso que ele tomou de cavalo, para tentar algum tipo de contra-jogo se necessário. E aí o Stites, agora que ele. Que é o seguinte, aqui o Stites já conseguiu vantagens estratégicas. Já está muito claro aqui. Por quê? A estrutura próxima ao rei preto está meio danificada. Ó, peão isolado, peão de F7 exposto.
Cadê o peão de G6, que é o que defende a coluna G? É, assim, também esse bispo não está jogando devidamente. O outro bispo está obstruído. Agora o Stites falou: agora é o time de rocar. Agora é a hora de rocar. E, obviamente, rock grande. Não vai rocar pequeno e desperdiçar essa bela coluna aberta, né? Beleza. Aí aqui o jogador de pretas já devia estar bem arrependido da, do elemento surpresa que ele deve ter tentado provocar. Mandou um C5. Até tem ideia, viu? Aí, uma das ideias dele é tentar fazer uma avalanche de peões, mas é muito lenta. Porque assim, aqui como que a gente compara a segurança dos seis? Muito simples. Um lado já tem linhas abertas, o outro não. Qual que é a linha aberta que as pretas vão explorar no rei branco? Tipo assim, uma debilidade. Você fala assim, ó, Molina, tem ali uma ferida. Aponta o dedo na ferida ali, do branco. Qual que é a ferida aberta das brancas? Não tem. Ah, o rei está um pouco próximo do centro. É, mas ele esconde se for necessário. E tem muita peça em volta aqui. Então o rei branco, ele tá safe. Não é que ele tá no spa também, mas ele tá safe. Agora o rei preto tem que preocupar com a coluna H, tem que preocupar com o cavalo G5 pressionando F7, com o bispo. Futuramente a dama pode chegar. Tá complicado aqui o jogo das pretas. Vamos ver a sequência. Cavalo G5. Essa jogada aí tá cantando, né? Já tem um bom tempo. Pressionando F7 e abrindo linhas para a chegada da dama, por exemplo. Aí pressiona H7 também, viu? Aí A6. Tentando sonhar com um ataque, uma avalanche de peões. Mas a pergunta é, vai dar tempo? Aí é que o Stites, mais uma vez, ele vai ligar o turbo ali, o cálculo dele. De novo, igual a partida anterior. Claro que aquela partida anterior, o Stites estava, tipo, sei lá, no prime dele, vai. Talvez no auge dele, não sei. Ou estava próximo do auge, vai. Não. Essa daqui, o Stites ainda estava. Apesar de que aqui na Wikipédia, né? Fala que aqui ele já era o número um do mundo, né? Em algum momento aqui, ó. Mas enfim, não quer dizer que ele era o auge. Às vezes ele era o número um do mundo porque não tinha ninguém, né? Pode ser, eu não sei. É, mas aqui ele já vai mostrar mais uma vez aquela questão do time perfeito do ataque. E ele vai começar a punir o cara taticamente. Lembrando que a punição tática, ela sempre aparece quando tem falha estratégica decisiva. Então, o que que eu penso que o Steins enxergou aqui? É uma suposição minha, né? Eu penso que ele pensou assim, não, acho que o adversário já cometeu tantos erros estratégicos que agora é hora de punir devidamente. Aí mandou o cavalo H7. Tipo assim, chegou o momento de. É um vulcão, né? Tava ali só acumulando energia, 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 entrou em erupção. Aí tomou. E torre toma H7. Qual que é a ideia? Vai começar a caçada ao rei. Rei por, dama H5, rei G8 forçado. E ainda mandou torre H1. Ameaçou mate, sem defesa. Quer dizer, quase sem defesa, entre aspas. Só tem uma defesa, que foi o lance da partida. Torre E8 para fugir. A gente sempre sabe, né, que essas fugas nunca funcionam, né? Dessas partidas famosas. Quando você vê um cenário desse, o cara tendo que escapar com o rei para F8, você sabe que já tá no vinagre, né? Aí dama toma cavalo, explorando o tema tático. E outra coisa também, como que é interessante, que essas partidas famosas, elas sempre juntam duas coisas. Um lado comete erros estratégicos, e o outro lado, na hora certa, começa a pirotecnia tática. Só que é uma pirotecnia que muitas vezes ela tá, assim, ela tá fundamentada, né?
Não é uma pirotecnia aleatória. Porque às vezes tem muito jogador que pensa assim: ah, o ataque no xadrez é fogo de artifício ali. Vou ali fazer, de qualquer jeito vai dar certo. Não. Aí é ataque superficial. Você quer aprender a atacar de verdade no xadrez? A primeira coisa que você tem que identificar é o seguinte: entender a natureza e a gravidade do erro estratégico do seu oponente. Ah, qual que foi o erro aqui das pretas? A estrutura de peões estava quebrada, ó, faltando uma união nessas peças. Linhas de ataque, a diagonal, por isso que ele identificou o cavalo em G6 sendo um tema. O tema da coluna H. E ele falou: não, essa posição aqui já, o vulcão aqui já entrou em erupção. E aí é hora de arrematar. O rei totalmente assim, com déficit defensivo, tem que fazer o desesperado torre E8 para fugir. E aí recuperou uma parte do material sacrificado, que até aqui, ó, ele está com torre a menos, não é isso? Deixa eu contar aqui. Torre a menos. Ele recupera o cavalo, ele ainda está com déficit material. Ele tem uma qualidade a menos, em troca de um peão. Já é jogável, viu? Uma qualidade em troca de um peão já é jogável. Só que o elemento central aqui não é o material, é o rei. Uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos é assim: olhar o material é muito fácil. É só você contar as peças. Aí eu tenho X peões, o cara tem Y peões, uma dama para cada lado, três peças menores contra duas torres contra uma, esse tipo de coisa. É só fazer o somatório, matemática básica, né? Dá para fazer de cabeça. Agora, a conta que às vezes não fecha é quando que um rei tal não está exposto. Essa conta que é difícil. Aí tem alguns indícios, né, que a gente pode chegar a alguma conclusão. Por exemplo, compare o rei branco e o rei preto. Qual rei? É uma pergunta meio retórica, vai, mas é só para instigar o raciocínio. Qual dos dois reis tem mais peças do próprio time defendendo? É só para afirmar o conceito. Qual dos dois reis tem mais peça atacante do adversário? Em cima. Aí pronto. O rei branco. Quem que ataca o rei branco? Total de zero peças. Zero. Então o rei branco aqui, ele está na sombra e na água fresca aqui. E ainda se entrasse algum atacante, olha quanta peça pode defender o próprio rei. Os peões, os dois bispos e o cavalo. E ainda a torre. Então, tipo, dar mate nesse rei é quase impossível. Agora faz a mesma comparação, o rei preto. Você pode começar tanto pelo ataque quanto pela defesa. Fique à vontade. Quantas peças estão atacando o rei preto? Dama, torre, bispo e ainda pode chegar mais. Pode chegar mais. Pode piorar. O cavalo pode ir para lá, o bispo pode ir para lá. Quantas peças estão defendendo? O próprio rei se defende, o bispo, esse peão mais ou menos, né? Esse peão é uma defesa meio porca, né? Essa torre, será que eu considero? Mais ou menos, né? Então, na hora que você analisa, pô, tá com problema defensivo aqui, as pretas. O rei branco tá super tranquilo, o rei preto tá aí, né, no olho do furacão. Você sabe que tem alguma coisa errada. Aí é uma contagem regressiva para derrota. Aí beleza, jogou dama F6 para defender. E aqui é só achar o truque tático aí. Aqui, com certeza absoluta, deve ter mais de uma forma de ganhar, viu? Mas ele jogou a mais elegante. Bispo por F7. Se você jogar ré F8, aí aqui já entra naquela parte que eu posso começar a recuperar o material, né? Por exemplo, na preguiça, eu posso tomar e já recuperei o material. E lucrou dois peões. Na preguiça. Sem esforçar nada aqui. Ainda posso colocar uma torrezinha na sétima.
posso ativar o cavalo, talvez até ganhar mais peões, né? Então, não funciona o escape. Ele tomou e agora levou um outro tema tático que a gente chama de desvio. Na verdade, esse tema tático é desvio e cravada. Torre H8. Cravada porque não pode tomar de bispo. Desvio porque quando ele tomar de rei cai a dama. Aí jogou esse e abandonou aqui. Aí detalhe, né? Quando ele ganha a dama, ele agora saiu no lucro material. Então aqui foi um ataque que na verdade não acabou por mate, mas acabou com ganho material, né? Que é o objetivo é um dos objetivos do ataque ao rei. É você, principalmente quando envolve sacrifício, né? Você faz sacrifício, mas lá na frente você recupera ali com juros aí, correção monetária. Se tudo for certinho, se seu ataque foi bem planejado, né? O que não pode fazer é igual certa vez eu fiz uma no campeonato que, nossa, essa foi dureza. Tava muito desligado. Eu tô lá numa linha maluca de ataque ali, ataque e contra-ataque. Eu atacando a ala do rei, o cara atacando a ala da dama. Eu tava rocado grande, o cara rocado pequeno. Aí eu tenho a brilhante ideia de sacrificar uma peça. Acho que eu pegava 2 peões, se não me engano. Beleza, fiz o sacrifício. Aí, partida pensada, lá para as tantas, sei lá, 1 hora depois, eu sacrifico a segunda peça. Por mais, sei lá, 2 peões também. Sei lá, não me lembro se foram por 2 peões. Aí, beleza. Aí chega um momento que eu vou recuperar uma peça. Só que na hora que eu recupero uma peça, na minha cabeça eu fiz conta errada, que eu tinha sacrificado só uma. Aí eu falei, vou recuperar uma peça e tô com peões a mais aqui, né? Na hora que eu recupero, eu perco uns peões ali. Aí eu olho assim, falei, ué, mas peraí. Tô com uma peça a menos ainda assim, mesmo recuperando uma peça, eu tô com uma peça a menos. Aí eu fiquei assim, minha cabeça bugou, né? Detalhe, viu? Já era mestre aí, viu? Já era mestre feed aí. Não era da época capivaresca, não. Já era mestre feed. Aí meu cérebro bugou, eu fiquei olhando assim, eu falei, gente, eu tô recuperando uma peça e ainda tô perdido, tô com peça a menos. Aí eu fiquei sem entender, assim, eu falei, gente, aí eu fiquei tentando voltar o filme da partida. Eu falei, não, peraí, o que que aconteceu? Aí que eu me dei conta. Falei, nossa, eu sacrifiquei 2 peças, não foi uma. Aí perdi o jogo. Fiz a matemática errada. Quando a matemática sai capivaresca, aí não dá, né? Mas enfim, então você vê essa partida, o adversário do Stiles jogou a abertura que chama defesa hipopótamo. Uma defesa que não dominou o centro, nem desenvolveu as peças de maneira adequada. O Stites até nem jogou da maneira mais agressiva, né? Acho que era o Stites ainda light, mas assim, é, desenvolveu peças, ó, abriu um pouco de linhas. Olha o lance da questão de desenvolver peças, ó. Ele poderia, isso é pra você falar para o seu aluno, viu, Rui? Ó, isso aqui é desenvolver peça? Mais ou menos. Você tem que deixar bem claro o que é desenvolvimento de peça. É você extrair o melhor potencial da sua peça. Esse bispo fica melhor onde? Aí você vai pensar com o aluno. É isso que você tem que provocar no seu aluno que tem birra com o desenvolvimento. Cheque é bom? Mas e tampa? E aí? Aí você vai ter que decidir de novo, né? Você só atrasou a decisão. Então, onde que esse bispo fica melhor? Aí você vai enxergar essa casa. Então, desenvolver não é só você tirar a peça da primeira fila e colocar em qualquer canto, aleatoriamente. Não, é você falar assim: onde que eu vou extrair o máximo potencial? Aí C4. Então é ali que vai. E olha como que esse bispo ganhou o jogo, né? Quando a gente fala que o ponto F7 para as pretas, assim como o F2 muitas vezes para as brancas, é um ponto fraco, essa partida aí do Stites provou, né?
Então, aqui eu só achei um pouco questionável o dama E2, viu? Eu teria jogado dama B3 aqui, me parece. Realmente, essa eu não sei por que que ele não jogou. Porque dama B3, roque, cavalo G5, vai ter que jogar esse. Não sei. Talvez ele não achou que a dama ficaria estável, aí. Mas enfim, aí seria outro jogo. O dama E2 é um lance. Sim, acabou dando certo, né? E o H4, a punição do fianqueto. O Dama E2 aí foi só para abrir o caminho para o Rock Grande, né? Eu acho que o dama E2 é porque também aí parece que o que eu vou falar parece que anula o anterior, mas não é. É porque essas regrinhas assim, nem sempre a gente vai aplicá-las, né, 100%, né? É, tem hora que às vezes você vai desenvolver uma peça igual a dama, né? A dama geralmente é uma peça. As peças mais difíceis de desenvolver no xadrez é a dama e as torres. As torres até nem tanto, porque muitas vezes quando a torre vai desenvolver, às vezes já trocou um monte de peça, não tem nem para onde ir. Mas a dama é uma peça ordinária, assim, para achar o local ideal, porque é difícil. Você vai colocar em B3, daqui a pouco ela leva um duplo. Você vai colocar em A4 dando cheque, parece superficial. Você vai jogar em C2, não está extraindo o máximo potencial. Aí você fala, quer saber, vou jogar dama E2 só para rocar, depois eu me viro. Muitas vezes é assim, viu? A dama às vezes é aquela peça que às vezes você só vai tirar ela da frente para liberar um possível roque e depois com o andar aí da partida, né? Abrindo linhas, as peças vão desaparecendo, né? Igual você vê que ele só vai ativar a dama na jogada, ativar de verdade, né? Aqui, ó, na hora que já lance 17. Aí aqui sim a gente pode falar que é uma dama desenvolvida. Até então ela só estava esperando, né? A oportunidade dela aparecer. A dama é uma peça que tem essa característica por conta do valor, você não vai sair brincando com a dama aí de qualquer jeito, e por conta, às vezes, da limitação mesmo. Tipo, às vezes às vezes o tabuleiro não está totalmente aberto para ela jogar, entendeu? Às vezes a posição está fechada, aí não tem. Ah, vou ativar a dama aqui, sei lá, antes. Vamos pensar o seguinte: pensa a dama preta, onde que ela vai ativar? Se a dama branca não tá fácil, imagina a preta. Tenta achar uma casa ativa para a dama preta. Onde que essa dama preta vai jogar? Tanto que não jogou. O único momento de fato que a dama começou a dama preta, né? Foi jogada defensiva. Aqui, ó, o dama F6. Mas na hora que ela chega, já é tarde. Então, Ela foi jogada para ser trocada, né? Ela foi jogada para ser trocada, na verdade. mas levou um, né? Levou um tático aí. Então, assim, o Stade, você vê como que ele puniu o tal do Augusto. Ele puniu duas vezes, ó. Tem outra partida aqui. No fim, vai dar para ver as três que eu tinha separado. Tem outras, viu? Stades, assim, a gente tá vendo aqui só um fragmento, tipo, de partidas famosas dele. Mas estudar os matches dele de campeonatos mundiais, inclusive o que ele perde para o Lasker, os matches que ele perde para o Lasker. De novo, deixa eu até abrir aqui aquele site Chess Games, ó. Você vai lá, você quer saber, por exemplo, quais foram as disputas do Steins. Você coloca aqui, ó. Você acha que. Cadê? Peraí. Aqui, ó. Steins, Fine Chess Games. Aí aqui aparece os jogos notáveis e as disputas de campeonatos mundiais, ó. Primeiro campeonato mundial. É interessante, viu, estudar esses campeonatos mundiais primitivos assim. Tinha muita.
muita partida assim, vai, ruim assim, vamos dizer, tecnicamente, mas é porque o xadrez ainda estava em evolução estratégica, né? É igual, sei lá, você falasse, eu já tive uma vez uma discussão com um amigo meu, a gente falando, quem nunca teve, né? Um argentino discutindo comigo, mas do Pelé e Maradona. Mas na época do Pelé, o pessoal jogava não sei o quê, os caras nem eram profissionais, aí eu tenho que argumentar e tal. Mas mesmo, enfim, as discussões Pelé e Maradona com o argentino, né? Aí. É tipo assim, é igual falar, beleza, o Pelé, na época lá, o futebol às vezes não era ainda tão desenvolvido. Mesma coisa que Steins e Zuckertó não era tão desenvolvido, mas era o melhor que tinha na época, e mesmo assim o cara se destacava. Enfim, aí a do Pelé e Maradona, É o que o pessoal, é o que o pessoal discussão fala do clássica, né? Senna hoje em dia, né? É o que o pessoal fala É, do exato. Senna hoje em dia. Talvez o Senna Isso. hoje em dia não corresse tão bem como correu no passado. Mas aí tem que ver o oposto. Carro muito Imagina, por exemplo, diferente. imagina, vamos pegar no xadrez. O Stites ali bateu no Monte Capivara. Entre assim, muitas vezes pode falar, vai. O Zuckertó é capivara, o Chigorin. Não são, viu? Tô falando que podem usar esse argumento. Mas e se o Stites, o Zuckertó, o Chigorin, o Gunsberg jogassem, tivessem chess base, tivessem acesso a treinadores igual a gente tem hoje em dia, né? Os caras iam ser monstro também. Então tem esse outro lado da moeda, né? Então é. Mas assim, é engraçado assim ver esses campeonatos mundiais aí. Tinha muita partida que, claro, olhando com os olhos do xadrez atual, era muito, muito primitiva, né? Começa a acertar a partir aqui de 94, que é o Stites perde pro Lasky e tem o rematch, né? Agora, essa partida aqui, até ver ela rapidinho aqui, só para colocar. Essa aqui o Stiles vai massacrar rápido, jogando a escandinava com a Stiles. Aí, ó. Ensinar como é que pune a escandinava, ó. Ó, desenvolver peça, rocô. Quando você fala, eu tô jogando com um cara que só. Um aluno seu falar, tô jogando com um cara que só sai com a dama cedo. Beleza, ó o que que ele fez. Estruturou o centro, desenvolveu as peças e rocô. Punição da escandinava. Ó, abriu linhas e agora vai pro mate. Para os temas de mate. Aí fechou a porta. Mas mesmo assim foi lá estourar a ala do rei. Esse é um ataque clássico para quebrar essa estrutura. E aqui o Stiles mandou essa pedrada aí. Esse jogador, Augustus Mongredier, não anotou a placa nessa. Tá lá a torre caindo, ó. Inclusive, só uma observação dessa partida. Esse ataque do Stiles, se não me falha a memória, ele é meio furado, viu? Mas o cara não soube defender. Aí foi trucidado aqui. Olha que bonita essa caçada ao rei. Olha o rock aqui, fez tipo um rock, né? Esse ataque aqui tava meio um pouquinho furado antes, né? Mas aí vai levar mate aqui. Quer dizer, começou a dar. O cara foi vítima duas vezes. Essa daqui é uma punição da Escandinava. Quando algum aluno seu, ô Gilney, o que joga contra a Escandinava? O cara sai com a dama. Ó, mostra essa partida do Steins. Ó, você vê que ele jogou, ó, desenvolveu as peças, rocou. Eu até acho que ele não desenvolveu as peças para os melhores locais. Acho que esse bispo tinha casa melhor. Mas, eu falei, também ele estava com essa ideia do F4, né? Ó, olha aqui. Então, essa partida aqui, ela é bem instrutiva, assim, nesse quesito. E aí o cara montou essa defesazinha, pensou, não, travei o ataque, né? Pum, levou esse aí. Aí levou esse. Aqui, na verdade, se não me engano, o melhor lance era, eu acho que era. Eu não lembro agora. Acho que era dama G4 mesmo, se não me engano. Mas tudo bem. Tipo assim, colou, entendeu? O blefe aqui. E aí, aqui também tinha outras sequências de ataque, mas aí ele jogou o suficiente. E de novo, com torre a menos, mas um rei a mais, né?
Rei Preto aí, passando perrengue e utilizando todas as cravadas possíveis aí. E vai terminar na base da cravada, né? Torre F8 aqui. Entendeu? Então é isso aí, queria ver hoje aí. Na verdade, até estendi, né, o meu planejamento inicial, mas tudo bem. Pelo menos vimos ali 3 jogos, acho, instrutivos aí do Steins. Tem muitos outros, evidentemente, igual eu falei. Navegar aqui no Chess Games para os campeonatos mundiais. Inclusive, o que ele perde para o Lasker, ele perde uma vez e perde a revanche. Por isso que o Lasker assumiu o bastão ali. Mas é um jogador bem interessante que começou a dar esses avanços estratégicos, né? A passos mais largos até, da importância defensiva, o time do ataque, né? Não é sair fazendo um ataque aleatório. Não, tem a hora certa do ataque. E o Stein, e claro que em algum momento você vai ter que fazer um cálculo para caçar o rei do adversário. Beleza? Então, sei que eu queria ver hoje. Deixa eu. Tranquilo? Pausar aqui a gravação.